Olá, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Que você possa ser abençoado por essa palavra de reflexão nessa noite. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui nós temos um nome que nós precisamos frisar para que a gente possa estar ciente do que significa esse nome e o que ele pode causar na vida do ser humano, na sociedade, e como ele se opõe, contra as nossas vidas e até mesmo contra o próprio Deus. Então frisa bem: diabo, ciladas do diabo. Seguindo a leitura: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui nós temos principados, potestades e príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Então eu quero compartilhar com você, ou com vocês, a primeira palavra que nós frisamos. Ela é diabo, ou melhor dizendo, príncipe das trevas. Príncipe das trevas, Satanás, diabo, e entre tantos outros nomes que é atribuído ao diabo, como dragão, serpente, e vários outros. Então, o príncipe das trevas, a Bíblia traz essa palavra revelando que é uma referência a Satanás, também conhecido como diabo, que é líder das forças do mal, o maligno, e que se opõe contra Deus e que tenta desviar as pessoas da luz, da presença de Deus e da verdade. Então, o príncipe das trevas já vem fazendo uma alusão ao poder e à autoridade que o diabo tem. Ele tem poder e autoridade sobre o mal e a escuridão, Ele é governante, da escuridão. E aí a gente vê que o que ele quer fazer e o que ele vem fazer é matar, roubar e destruir. Então a gente vê lá em João 10:10
né, que o ladrão, fazendo alusão, né, do diabo, ele não vem senão a roubar, matar e a destruir. E nós temos aqui, ele tenta, né, a gente vendo o que acontece nos dias de hoje, né, e desde o princípio, né, o que o diabo causa e faz na vida do ser humano, numa sociedade, né, ele tenta fazer com que as pessoas de bem, né, errem o alvo, desviem-se, né, da verdade, da luz, da presença de Deus, e rouba a paz, rouba a alegria do ser humano, destrói sua fé, sua esperança, seus sonhos, e depois de tudo isso ele mata o ser humano. Mas ele também é como um governante do mal, né? Como eu já tenho falado aqui, né? Ele é conhecido como príncipe, né? Porque ele tem poder e autoridade, né? Para manifestar o mal, e ele também comanda, né? Ele é comandante, ele comanda também demônios, né? Aí nós vemos aqui que a nossa luta, ela não é contra carne nem contra sangue, né? Não é contra o ser humano lutar contra o próprio ser humano, mas a gente precisa ter sempre o discernimento de que por trás, né, de ações e de atitudes que o ser humano tem, atitudes e ações maldosas, né, que injustas, por trás disso está, né, o diabo comandando demônios para atormentar pessoas, para que se levante uma contra a outra, e assim vem cumprindo a palavra que diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, né? Então ele faz tudo isso, ele causa uma bagunça, uma desordem na vida das pessoas, e depois faz com que esse ódio no coração do ser humano faça com que o ser humano ele mate um ao outro, ele destrua um ao outro, ele se autodestrói, né? E é assim que o diabo ele se opõe contra Deus, porque alguns dizem que ele é adversário de Deus, mas Deus não tem ninguém igual a Deus para que Deus tenha adversário, né? Para que Deus tenha adversário, nós temos adversários, né? O diabo é o nosso adversário, mas Deus não tem ninguém igual a Deus. Se tivesse alguém igual a Deus em poder, em majestade, em glória, né? Então seria adversário, porque adversário é aquele que é de igual para igual, então um fica lutando contra o outro, competindo para ver quem é melhor, né? Mas Deus não tem ninguém igual a Deus. Então nós não precisamos lutar um contra o outro, nós não precisamos, quando houver um mal entendido entre seres humanos, não temos que destruir um ao outro, não temos que prejudicar, ser injusto. Nós precisamos entender que por trás de tudo isso tem uma ação maligna. O diabo, né, tem governado legiões de demônios para serem enviados para tirar a paz das pessoas, para colocar um contra o outro e assim matar, roubar e destruir. Mas ainda que o ladrão, simbolizando aqui o diabo, vem se não matar, roubar e destruir, Deus, né, nos deu Jesus, e Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância, né? Então tem uma solução para isso. E aqui nós temos aqui o que nós temos, com quem nós temos que ter discernimento, ter em Deus discernimento para discernir os espíritos, porque nós não temos que lutar um contra o outro, mas a minha Bíblia aqui diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra principados, né? Contra potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldades, né? Então, o diabo comanda essas legiões de demônios, né? E envia demônio para destruir casamento, envia demônios para poder tirar a paz da família, envia legiões de demônio para poder fazer o homem ou a mulher trair um ao outro, para filho ficar contra o pai, para filho ficar contra a mãe, para que não haja paz na casa, no lar, para poder irritar-se contra o outro, né? As brigas de trânsito e tudo quanto existe desavença, essa mortandade que existe por aí, filhos brigando, matando um ao outro e tantas coisas. O diabo, né? O príncipe das trevas, o diabo, Satanás, ele comanda legiões de demônios, enviando eles das regiões celestiais, né? Nos lugares celestiais, para atormentar o ser humano aqui na terra, para poder destruir, para se opor contra a vontade de Deus. Então tá aí. Nós não temos que lutar contra o outro, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O diabo, embora alguns falem que o diabo não tem poder, o diabo ele tem poder, ele tem autoridade. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. E a gente vê aí o que ele tem feito na vida do ser humano nos dias de hoje, né? Então, ele tem o poder e a autoridade para manifestar o mal, né? Comandando demônios e fazendo essas arruaças aí, né? É a oposição, né, a Deus, né? Como nós já falamos, né? Adversário, Deus não tem adversário, né? Porque não tem ninguém igual a Deus, mas nós sabemos que ele se opõe contra tudo quanto, né, se diz Deus. Para isso, para combater tudo isso, nós temos aqui, o apóstolo Paulo nos deixa aqui um meio para que possamos vencer. Primeira coisa, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, primeira coisa, nós temos que nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e precisamos revestir, né, de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes. E ainda nós temos que estar revestido com as armaduras de Deus, né, para que nós possamos resistir no dia mau, e depois que tudo for feito, a gente ainda permanecer alegres, felizes, com esperança no Senhor e firmado em Deus. Porque aquele que se fortalece no Senhor e na força do seu poder, pode acontecer o que for, mas ele não desanima, ele não sai da presença de Deus, ele não se dá por vencido. Por quê? Porque ele está firmado, né, no Senhor. Aí nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade, né? Ser verdadeiros. Nós precisamos vestir a couraça da justiça, precisamos praticar a justiça. Tá aqui, ó. Tá aqui na Bíblia. Eu tô, né? Efésios 6:10. Tô compartilhando com vocês Bíblia, né? A palavra de Deus que nos fortalece, que nos alimenta, que nos dá estratégia para vencer, né, a cilada do diabo, e que nos aproxima de Deus, né? A palavra do Senhor. Então, cingir, né, vestir a couraça da justiça, praticar a justiça, ser justos, né, calçar os pés na preparação do evangelho da paz,
né? Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tem gente que não lê a palavra, que não examina a palavra, que, né, não tem prazer de anunciar a palavra de Deus. Precisamos tomar também o escudo da fé, né? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fundamento de todas as coisas que não vimos, mas que esperamos, né? Então precisamos aí estar escudado, munidos de fé, para que quando Satanás, o diabo lançar, né, as suas setas, os seus dardos inflamados, aí a gente não se dá por vencido, mas todos esses dardos inflamados, enganosos, né, presunçosos do diabo, quando nós estamos com fé, nós temos uma fé verdadeira em Deus, aí a gente apaga esses dardos todos. Eles não tem poder de nos infectar, não tem poder de nos atingir, porque a fé, né, ela nos faz estar inabaláveis. Então, com a nossa fé, o escudo da fé, né, todos os dardos inflamados do maligno são apagados. Precisamos tomar também o capacete, né, capacete da salvação, né, que é proteger a nossa mente contra as falácias, as setas, as calúnias, as perseguições, aqueles que levantam e nos caluniam e que inventam falso testemunho de nós. Não, quando a gente está com o capacete da salvação, a nossa mente está salva de ser atingida, de ser alcançada, de ser afetada com essas coisas, né? Então, o capacete da salvação se faz necessário para a mente do ser humano nos dias de hoje. E nós temos também aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Se o seu espírito está alimentado com a palavra de Deus, você tem plena comunhão com o Espírito de Deus. E aí, quem tem comunhão com o Espírito de Deus jamais será vencido. Só que tem uma coisa: é preciso estar vigilante e é preciso estar em oração. Porque se você não estiver vigilante, se você não estiver orando, você será presa fácil. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa estar revestido, tomando sobre ti as armaduras de Deus, e você vai estar intocável, inabalável. Se por acaso você for atacado, mas você não será vencido, né? Então, nenhum de nós somos intocáveis, no sentido de sermos tocados e sermos vencidos. Você pode ser tocado, pode ser atingido, mas você não será vencido. Por quê? Porque você está revestido no poder e na força do Senhor e com as armaduras de Deus. Então, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Forte abraço e até mais.